Esse é um vídeo que eu não estou gostando de gravar, mas tudo bem. Até agora eu falei de vídeos, né, good vibes e tal, sonhos good vibes, mas eu creio que nós somos chamados não apenas para falar de coisas boas, mas falar de coisas desagradáveis também. Então eu acho que esse vídeo vai ser um pouco desagradável. Para mim, gravar esse vídeo está sendo desagradável, então, ok. Mas é um sonho que eu tive que um anjo me arrebatou para o fim, para os tempos do fim. Um anjo veio e me arrebatou. Ele me levou muito rapidamente para um lugar e eu perguntei para ele: "Para onde você está me levando?" E ele falou assim: "To the end", para o fim, né? Ele respondeu em inglês comigo. E ele me levou para uma grande cidade e eu estava observando essa cidade. E nessa cidade haviam demônios gigantes que estavam destruindo essa cidade, ela estava totalmente destruída. Não de uma forma física, mas de uma forma espiritual. Então eu via, né, esses demônios destruindo toda a cidade. E essa cidade parecia um hospício a céu aberto, parecia um manicômio gigante, porque todo mundo estava louco, de certa forma. E outra coisa que eu vi nesse sonho também foi uma mulher celebrando um casamento com um boi. Ela estava de vestido de noiva, tinham convidados nessa festa, era uma festa de casamento de uma mulher com um boi. Então, duas considerações sobre este sonho. Primeiro, a questão das doenças mentais, né? Eu creio que é algo que vai aumentar cada vez mais. A gente já tem percebido nessa questão do aumento do diagnóstico de pessoas com questões psicológicas e neurológicas, né? Então, eu entendo que isso é algo que vai ser cada vez pior. Tanto que no sonho eu vi, parecia que não tinha ninguém em condições normais, assim, né? Em condições mentais normais. E outra coisa que eu vi foi em relação à legalização da zoofilia que eu vi neste sonho. Então, eu sei que pode parecer algo chocante, né? Nossa, um dia. Não, isso não vai acontecer. Mas na verdade já existem grupos, né, em alguns países que estão tentando fazer essa legalização, né? Eles já fazem passeatas, enfim, já estão tentando legalizar isso em alguns países. E eu quero falar, então, dando gancho para isso, sobre algo que eu penso sobre isso, essa questão dos animais, que eu sei que não é uma opinião popular, certo? Mas eu preciso falar, que é em relação a esse amor exacerbado sobre os animais que as pessoas têm ultimamente, que eu acho que é isso perigoso. E eu sei que parece inocente, eu sei, tá? Eu estou ligada que isso parece inocente. Você fala assim, ah, é meu bebê, meu filhinho, como se fosse só um modo de falar. Mas existem pessoas que realmente elas acreditam que o cachorrinho é o filho delas e elas consideram como filho e a gente vê, né, tudo isso, todo esse movimento vegano em relação ao amor aos animais. E não estou falando, né, que a gente não deva amar os animais, enfim, não é isso, mas que esse padrão de pensamento de amor aos animais se tornou uma idolatria e que está levando as pessoas a amarem mais os animais do que as pessoas e até mais do que a Deus. Que esse movimento de amor aos animais pode afastar as pessoas de Deus. Por quê? Porque imagina uma pessoa que ama os animais acima de todas as coisas que ela lê na Bíblia sobre o sacrifício de animais, por exemplo. Ela não vai querer Deus. Ela, nossa, esse Deus aqui, assassino, matou esses animais aqui, né, para tirar pecados. Então a pessoa não vai aceitar isso. Outra coisa, Jesus não era vegano. Jesus, ele era judeu, então ele celebrava as festas da Páscoa, onde eles comiam cordeiro. A gente vê na Bíblia ele comendo peixe. Ele não era vegano, né? E tem até um momento que ele fala assim: olha, vocês valem mais do que muitos pardais, né? Então teve um momento ali que Jesus colocou as pessoas acima dos animais. Então, uma pessoa que ama os animais acima de tudo, ela não vai aceitar isso. Ela não vai querer um Deus que não é vegano, entendeu? Tá? Então, essas duas coisas que é perigoso. Primeiro, que esse amor pode afastar sim as pessoas de Deus. E segundo, que esse padrão de pensamento vai conduzir as pessoas a essa questão da zoofilia. Como assim? Satanás, quando ele quer trazer alguma coisa, quando ele quer implantar um pecado, alguma coisa, ele não chega de repente. Ele faz tudo aos poucos, né? Porque se ele chegar com essa sugestão, seria muito chocante. Então, ele chegar para as pessoas, pessoas, vamos, né, vamos casar aí com os nossos animais. Isso choca as pessoas, isso é repugnante para as pessoas. Mas ele não começou assim, né? Ele começou assim:
Olha, gente, o cachorro é o melhor amigo do homem, beleza? Beleza, isso aí é aceitável. Olha, gente, o seu animal é parte da família, beleza? Beleza. Daí foi indo, né? Não, ele é o seu filho. Ele é realmente o seu filho. Então, tem gente que realmente considera o animal como filho. E daí, gente, as pessoas já estão emocionalmente envolvidas com os animais. Para elas estarem fisicamente envolvidas, é um passo muito pequeno. E as pessoas um dia vão tomar esse passo, entendeu? E isso é uma abominação, isso é uma terrível perversão sexual, isso é um pecado terrível, um pecado de condenação. Então, nós estamos num ponto em que agora eu estou podendo falar sobre isso, mas daqui uns anos eu falar sobre isso, vai ser, as pessoas vão falar, ai, você é uma zoofóbica, né? Então, em algum momento vai chegar nesse ponto. Então, eu quero levantar minha voz contra isso mesmo, né? E eu sei que talvez para você pareça inocente, então é isso que eu tô falando. Não tô falando de algo você, entendeu? Ai, mas eu não sei o que. Não é isso, gente. Eu tô pensando macro e sobre algo que um padrão de pensamento que vai deixar a humanidade confortável para essa sugestão de Satanás, que um dia as pessoas vão estar confortáveis o suficiente para aceitar socialmente uma coisa dessas, entendeu? Até poucos anos atrás, o trisal era uma coisa horrorosa, e hoje em dia já está se falando com uma maior naturalidade. Então, cada vez mais, essas abominações sexuais vão ser aceitas com a maior naturalidade aos poucos. Então a gente vê lá no começo, né, Adão, antes da criação da Eva, ele tentou achar companhia entre os animais. E as pessoas estão fazendo isso, elas sentem falta dessa companhia humana e tentam substituir essa companhia com os animais. Mas quando Eva foi criada, o que Adão falou, né? Ah, agora sim, é osso do meu osso, carne da minha carne. Os animais são uma criação de Deus, mas eles não receberam fôlego de vida da mesma forma que os humanos. Eu sei que você conta essa historinha, né, pro seu filho, que né, o cachorrinho morreu e vai para o céu, mas eu entendo que não teremos vacas e animais reencarnados lá, né? No sentido assim de, essa vaquinha aqui que estava no céu, que estava aqui na terra, morreu e foi para o céu, né? Porque fala assim sobre os humanos que o nosso corpo, né, se torna pó, ali o nosso espírito volta para Deus. Então os animais eles não têm um espírito que volte a Deus. Sinto muito, mas eu entendo que não teremos, né, o seu cachorro de infância não estará no céu, me desculpa. Eu falei para você que essa minha opinião não é não é popular, né? E também não estou sugerindo que a gente não possa amar os animais, que a gente até mesmo, né, se você acha, enfim, quer chamar o seu, né, eu sou a mamãe, não sei o quê, tudo bem, sou a vovó, mas entenda que não é o seu filho e que o seu cachorro não tem a mesma importância do seu filho. E que eu sei que isso parece óbvio, mas não é, entendeu? Não é carne da sua carne. Então, o que eu tô falando é só você colocar esse amor no lugar certo, na escala de prioridades certa, tá? Que Deus é mais importante que os animais, que os homens são mais importantes que os animais, e que sim, Deus se importa com os animais, né? Lá em Deuteronômio 28 tem uma bênção, né, direcionada aos nossos animais. Então, sim, nós queremos que os nossos animais sejam abençoados, que eles sejam bem cuidados e tudo mais. Mas, como eu falei, todos os argumentos até agora é um pensamento que eu considero perigoso e que está criando aí essa mentalidade para que algo muito pior seja introduzido aí sem que as pessoas até mesmo percebam ou se choquem com isso, tá? Então pensa sobre isso. Enfim, me desculpa se eu te ofendi, mas preciso falar isso enquanto eu ainda posso, né? Que nem eu falei, daqui uns anos, sei lá, talvez a gente seja chamado de zoofóbico por estar falando isso, tá bom? Então é isso, não vou falar, espero que você tenha gostado, porque eu também não gostei muito de gravar esse vídeo, mas enfim, é algo pra gente se pensar. E eu sei o que eu vi no sonho, e eu sei o que alguns profetas têm falado a respeito disso, então, enfim, eu acho que é algo que a gente tem que pensar e analisar a respeito das coisas, né, que, que fazem a gente pensar, que fazem a gente aceitar sem que a gente perceba, tá bom? Então, eu estou abrindo seus olhos aqui, espero que você pense sobre isso, que você se arrependa também, né, se algo aí, se esse amor não está certo no seu coração, tá bom? É isso, Deus abençoe e até a próxima.